Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, é muito bom estarmos juntos para a nossa classe de discípulos. Estamos estudando aqui nesta classe o livro de Josué. E hoje nós vamos para Josué capítulo 6, um capítulo muito bacana, muito interessante aqui na história de Israel e na entrada da terra prometida, na conquista da terra de Canaã. Mas antes da gente passar para o texto, a gente ler e falar, eu quero convidar você primeiro a orar, Orar, colocar esse tempo diante do Senhor, para que sejamos em tudo capacitados pelo Senhor a compreender, não apenas os fatos históricos, mas possamos compreender a natureza e a revelação espiritual de tudo isso e aplicar na minha vida e na sua vida. Amém? Então eu convido você, feche os seus olhos agora, fale com o Senhor, peça ao Espírito de Deus para trazer discernimento, sabedoria e entendimento, revelação ao teu coração nesta hora. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma semana se passa e mais uma semana nós estamos aqui experimentando a tua graça, da tua misericórdia, do teu favor e do privilégio, a oportunidade que temos, Senhor, de buscar a tua face, de buscar, Senhor, conhecimento, sabedoria, revelação e entendimento. E que esse estudo assim seja na vida de cada um que se propõe, Senhor, a este tempo de reflexão e contato com a Tua Palavra. Que sejam enriquecidos, abençoados, ministrados, capacitados a compreender todas as coisas numa dimensão mais alta, que somente o Senhor pode nos conceder. Graças te damos, Senhor, abençoe a vida de cada um nesta hora, é a minha oração, é o meu pedido e o meu agradecimento em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, estamos aqui hoje, Josué capítulo 6, e particularmente é um dos capítulos do livro de Josué que eu mais gosto de falar, gosto de pregar, porque ele fala da tomada, da conquista de Jericó, tá? Não sei quantos conhecem um pouco da história de Jericó, tá? Mas Jericó era uma cidade, uma fortaleza, na verdade, tá? Uma cidade que ficava ali à margem oeste do Rio Jordão, tá? Uma cidade com muros muito altos, com muros muito largos, tá? Dizem aí os estudiosos, os arqueólogos, que levantando ali a questão das muralhas, porque é uma cidade que depois ela foi reconstruída, antes também dessa conquista, mas depois também ela foi destruída antes, reconstruída, e assim você tem o que eles chamam ali de vários muros, de várias épocas que é possível se identificar a construção e a reconstrução dessa cidade pelos muros que ali existiam, tá? Bom, historicamente se fala que esses muros poderiam ter mais de 10 metros de altura e muros com por volta de 6 metros, tá, de largura, de espessura. Então seriam muros grandes, muros altos e grandes, ou seja, não era uma muralha fácil de ser destruída, ainda mais pela tecnologia, se é que eu posso usar a palavra tecnologia, mas pelas condições, que o homem tinha naquela época, tanto para a construção também como para a destruição. Então uma cidade que tinha muralhas dessa magnitude não era uma cidade em si que facilmente você poderia tomá-la, poderia destruí-la. Na verdade, para os padrões da época, a cidade ela era uma grande fortaleza, tá? E essa é a cidade, é a primeira cidade que vai estar aqui no roteiro, tá? Da entrada na terra prometida, na terra de Canaã. Então a gente viu nos outros capítulos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, todo esse processo, o processo de santificação do povo, de preparação do povo, da arca, de abrir ali o Rio Jordão, o povo passar, a circuncisão, o povo se recuperar, os homens ali se recuperarem da circuncisão. E agora todo esse processo prepara o povo para esse momento,
aonde de fato, a partir do capítulo 6, onde nós vamos ter todas as narrativas a respeito da conquista, não só de Jericó, mas a conquista da terra prometida pelo Senhor, né, a Moisés, mas ali depois reiterado sobre a vida de Josué. O que vale a pena, antes da gente ler aqui o versículo 1 e começar a leitura, né, é que a Batalha de Jericó é uma das maiores batalhas, e a vitória sobre Jericó, a conquista sobre Jericó, é também uma das mais gloriosas vitórias que os israelitas vão ter nesse processo de conquistar a terra de Canaã. Né? O fato é, o primeiro desafio, o primeiro embate, a primeira luta, a primeira batalha, ela não é uma batalha pequena, ela é um grande desafio. Lembrando, queridos, que no capítulo 2, né, que nós já falamos aqui em aulas anteriores, no capítulo 2, quando os espias vão ali, eles entram na cidade, eles são detectados ali e eles acabam sendo acolhidos e escondidos, né, e depois eles têm a ajuda de Raabe, que é uma prostituta, então ela os acolhe, ela os esconde e depois ela ajuda eles a fugirem, para que eles possam levar então as informações do que eles viram ali em Jericó. E uma das coisas que ela fala, né, não apenas sobre o sentimento dela, mas ela fala a respeito de toda a população, inclusive os reis, o rei de Jericó e os príncipes, os poderosos, é que o coração de todos eles estava desmaiado, porque eles sabiam que o Deus de Israel havia entregado a cidade nas mãos deles, né? E como é que isso funciona, né? Eles recordam, olha, esse Deus de Israel, ele abriu o mar para o povo passar, ele deu vitória aos reis que estavam, né, além lá do Jordão, tá? E agora eles têm um testemunho, inclusive, muito, muito novo, porque querendo ou não, todos esses povos, Jericó, mas também os povos ali, ficaram sabendo que agora o Jordão foi aberto, ele foi separado, né? E o povo passou e entrou para esse lado do Jordão, atravessando o próprio Rio Jordão, que estava na sua época de mais alta, né? de fluxo, né? E o Senhor fez com que esse rio ele cessasse, né? Ele fosse aberto. E não só num trechinho pequeno, que eu já falei isso anteriormente, mas foram quilômetros de extensão para que aquela multidão de milhões de pessoas ali atravessassem a pé enxuto o outro lado, que é o lado que eles estão agora muito próximos de Jericó. Então tudo isso que nós vimos ali fez o quê? Leva a esse momento que nós vamos ler agora no capítulo 6, aqui no verso 1. Porque qual é a informação que nós vamos ter aqui? A cidade estava fechada. Então quando você faz a leitura, diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, por causa deles. A cidade fechou, ninguém saía nem entrava. Então todos os moradores ali de Jericó foram chamados para dentro da fortaleza. Isso era um hábito comum, tá? As cidades, os castelos, né? E não apenas ali na região, né, do Oriente Médio, mas se você for historicamente, se você chegar até mesmo a ver você for para a Europa e para outros lugares, era muito comum você ter a nação, né, o país, você ter fortificações para defender pontos estratégicos, né, às vezes até essas fortificações viravam castelos, mas sempre havia o castelo principal, que era onde o rei vivia, que era a maior cidade que existia ali, onde geralmente o rei vivia, tá? E essas cidades, elas tinham casas para fora dos muros, mas também tinham toda a vida maior concentrada, ficava dentro dos muros. Então era comum, quando havia algum tipo de invasão, alguma coisa assim, as pessoas corriam para essa cidade maior, e era comum então que as pessoas, os moradores, entravam ali, tá? Os portões ou o portão, dependendo do tipo de construção daquela cidade, né, da fortificação daquela cidade, aquele portão então era fechado, então automaticamente as pessoas lá estavam refugiadas atrás dos muros, contando com a proteção dos muros e do exército que também estava ali reunido,
Tá? Então era comum esse tipo de... Se você já assistiu algum desses filmes medievais, desses filmes de luta, se você assistiu, por exemplo, lá o filme do Brad Pitt, lá Troia, você vai ver exatamente isso, grandes muros, você punha o exército muitas vezes ali, mas caso esse exército perdesse poder de combate, esse exército recuava para dentro dos muros da cidade, tá? De maneira a ficarem protegidos ali. Então as pessoas costumavam confiar nas defesas desses muros, né? Nas defesas que a cidade tinha para evitar invasões. E é verdade que ao longo da história muitas cidades, muitos castelos, muitas fortificações foram famosas por repelir muitas tentativas de invasão, tá? Então a ideia que quando a gente olha para esse contexto de Jericó, é pensar nisso, é pensar numa fortaleza que haveria muita dificuldade dela ser tomada, dela ser vencida, tá? E esse é o desafio, e essa é a forma como eles se colocam aqui. Então a cidade estava fechada, né, por causa dos filhos de Israel. Então tudo que estava acontecendo ali, que ninguém podia entrar nem sair, era por causa dos filhos de Israel, ok? Então esse é um primeiro ponto importante, tá? Quando os líderes de Jericó ficaram sabendo que o povo já estava muito próximo, chamou todo mundo e eles se trancaram dentro dos seus muros, tá? Aí o que é interessante analisar aqui, né? Ninguém entrava, ninguém saía, e eles todos estavam ali trancados ali por causa dos filhos de Israel. Isso leva a um segundo ponto interessante. Eu não lembro agora se foi na aula passada ou na retrasada que eu falei exatamente disso. Quando Raabe dá o relato, ela dá um relato de um povo que tem convicção que está derrotado. Um povo que olha o que o Deus do outro povo fez, as vitórias que eles tiveram, e um povo que fala assim, olha, nós não temos chance contra eles, porque se o Deus deles deu vitória contra o país A, contra o rei A, contra o rei B, o Deus dele é capaz de abrir o mar, abrir o rio, nós não temos chance. Mas lembra que eu disse que apesar de serem um inimigo, um adversário derrotado, você não vê eles fugindo, né? O texto não diz, então Jericó foi abandonada por causa dos filhos de Israel. Não, tá todo mundo ali, a resistência está ali, tá? Eles sabiam da derrota, mas eles não fogem. Eles ficam ali ordenando, né, que ninguém saia, ninguém entre, o povo está trancado. E eu disse isso, olha, isso tem uma lição espiritual, um princípio espiritual, né? Um princípio espiritual que nós, como filhos de Deus, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós percebemos isso, porque a Bíblia fala que o nosso inimigo, o nosso adversário, né, ele é um adversário derrotado, mas nem por isso Satanás desistiu de atuar, nem por isso as hostes espirituais da maldade, nem por isso elas recuaram, nem por isso elas desistiram, nem por isso nós temos aí um mundo espiritual que fugiu, né, diante do fato de que os filhos de Deus, né, os discípulos de Jesus, que são sal e luz na terra, estão aqui. Na verdade, nós percebemos que mesmo sendo um inimigo, um adversário derrotado, ele não se entrega. Ele continua lutando, e eu disse para vocês que o porquê disso é porque se conta não com a ideia de que Deus não possa fazer. O que se conta exatamente é com a nossa desobediência, com a nossa infidelidade, porque Deus é fiel para cumprir todos os seus desígnios, mas muitas vezes nós não somos fiéis para cumprir todos os desígnios do Senhor. Então muitas vezes o que o inimigo espera, o inimigo conta, não é se Deus fará ou não, porque Deus fará, mas no que cabe a nós, no que Deus coloca como nossa responsabilidade, nosso papel, nossa parte, se nós fazemos ou não. Há uma sinergia, irmãos. Há coisas que Deus faz, e as coisas que Deus faz, ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Mas as coisas que Deus colocou a nós fazermos, é responsabilidade nossa, é papel nosso, Deus não fará. Quanto mais cedo nós entendemos isso, quanto mais cedo nós compreendemos isso, querido, Deus moverá céu e terra para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas Deus não moverá um palmo
para fazer aquilo que nos cabe fazer. Porque são coisas que ele colocou a nós, que nós venhamos fazer. Tá? Por exemplo, só molhar a garganta com um cafezinho aqui. Por exemplo, o que nos cabe ao cuidado do que Deus colocou nas nossas mãos, cabe a nós. Se nós vamos instruir os nossos filhos, se nós vamos cumprir corretamente o nosso papel como marido, como mulher, como casal, se nós vamos honrar o Senhor nas coisas da nossa vida, se nós vamos agir com integridade, se nós vamos fazer o que é certo, isso cabe a nós. Deus não vai vir tomar o nosso lugar e fazer. Né? Deus já falou, façam, ajam, instruam, não façam, não ajam. Então aí cabe a nós. E às vezes esse é o erro que nós cometemos, irmãos, nós transferimos a responsabilidade. Há coisas, eu falo como pastor, que muitas vezes eu observo na forma como os cristãos falam, até às vezes nas orações que eles fazem, né? Senhor, eu te peço que faça isso, eu te peço que faça aquilo, e às vezes o que ele está pedindo é exatamente o que Deus não fará, porque é exatamente o que Deus colocou para que ele faça. Senhor, eu peço que o Senhor faça meu filho compreender a tua vontade. Senhor, eu peço que meu filho possa entender a tua palavra. E aí, opa! O próprio Senhor falou, mas eu coloquei você para fazer isso. Eu coloquei você para instruí-lo no caminho que deve andar. Eu coloquei você para fazer esse papel. Então, existem coisas que nós estamos fazendo um ping-pong com Deus, que Ele já mandou para cá, mandou para nós fazermos, e nós estamos lá, Senhor, faça, Senhor, faça, Senhor, faça. E o Senhor fala, não farei não. Isso cabe a você. Né? Quando o Senhor fala com Josué, Ele não fala para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto. Agora eu farei o povo entrar na terra que eu prometi a Abraão, que eu prometi a seus pais. Não. Tu farás, levanta-te, Josué, porque tu farás o povo herdar a terra que eu prometi. Tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Ou seja, apesar que nós sabemos que era o Senhor agindo, e Jericó é um exemplo disso que nós vamos ver aqui na sequência, mas cabia de fato a Josué o papel que cabia a ele, e Deus não assumiria esse papel e não faria nada do que caberia a Josué fazer. Quanto mais cedo nós entendemos isso, irmãos, mais felizes e mais abençoados nós seremos na presença do Senhor. Amém, queridos? Aí no versículo 2, é interessante que o Senhor fala, ele fala assim, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. É interessante porque ele fala, olha, Deus faz Josué olhar para a cidade fortificada. Olha para a cidade, olha para aquilo ali. Mas quando ele fala para Josué olhar, ele fala para Josué olhar e enxergar aquela cidade fortificada, e o fato dela estar fechada, mas olhar aquilo da forma correta, olhar aquilo com uma visão de Deus. Então isso também tem uma lição para nós, né? Por quê? Porque Josué poderia olhar para aquela cidade e falar, olha o tamanho dessa cidade. Olha o tamanho desses muros, olha a altura desses muros, olha a grossura desses muros, olha a quantidade de soldados que estão ali, meu Deus, isso vai ser muito complicado. Porque nós vamos ter que rodear essa cidade, e eles estão todos ali, atrás dos muros, fortificados, eles estão preparados para resistir, eles estão protegidos por essa muralha, e nós vamos estar ali, abertos, podendo receber flechadas, podendo receber todo tipo de ataque deles. Não, quando o Senhor fala, olha Josué, está vendo essa cidade toda fechada? Está vendo essa cidade toda fortificada, murada? Eu entreguei tudo isso nas tuas mãos. O rei, os seus valentes, eu entreguei tudo. O que o Senhor está fazendo quando Ele fala, olha, Ele está querendo que Josué olhe com os mesmos olhos que ele está olhando. Olhos que ele olhe da mesma forma como Deus está falhando. Assim, eles não estão protegidos. Eles não estão protegidos de mim. Eles estão expostos porque eu vou dar vitória. Então isso fala muito
da gente aprender a olhar as coisas com o entendimento do Senhor, da parte do Senhor, porque às vezes nós olhamos muitas coisas com o nosso olhar natural. Nós olhamos, olha, é complicado, é difícil, é impossível. Então nós temos que nutrir uma visão que é muito mais uma visão de Deus do que uma visão que nós estamos lendo, porque existem coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Existem coisas que parecem muito mais complicadas aos nossos olhos. Deus está dizendo assim, olha, tudo isso aí vai cair. Eles serão vencidos. Olhando pelo aspecto natural, aquilo parecia impossível, mas o Senhor está dizendo assim, olha, por mais difícil que possa parecer, creia, acredite. Então eu queria que você hoje mudasse um pouco da tua visão. Talvez você esteja olhando para coisas, né, que aos olhos naturais seriam como uma grande Jericó. Coisas difíceis, complicadas. O que nós temos que fazer, na verdade, é estar debaixo da vontade do Senhor e da palavra do Senhor. Obedecer o Senhor, confiar no Senhor, por mais difícil que possa parecer aos olhos naturais. Tá? E aí o versículo 3 aqui, queridos, até o versículo 5, ele vai dar instruções para a batalha. Agora, olha que interessante essas instruções que ele vai dar. Ele fala assim, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-as uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro, 7 trombetas, tá? Adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongamente a trombeta de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Olha que interessante que o Senhor está dando instruções para a batalha. O Senhor está dizendo como é que vai ser a batalha. E a primeira coisa que o Senhor está dizendo é que a batalha vai durar 7 dias. Né? A batalha para que eles invadam a cidade e conquistam a cidade vai durar 7 dias. Agora, você reparou nas instruções? Você não está vendo o Senhor dizendo assim, Josué, posicione os soldados nos flancos dos muros. Josué, prepare uma parte do exército, lá dos tantos mil homens, coloque de frente, vocês vão atacar assim, assim, assado, vocês jogarão flechas, jogarão pedras, sei lá. Não. Não há nenhuma instrução nesse sentido. Sabe por quê, queridos? O que nós estamos vendo aqui, quando a gente vê do verso 3 até o verso 5, o que a gente vê aqui? Que instruções que o Senhor está dando? Instruções diferentes daquilo que você poderia imaginar naturalmente. Porque naturalmente as instruções que poderíamos pensar são essas instruções assim, Senhor, né? Eu preciso fazer isso. E quantas vezes nós não ficamos nisso? Eu preciso fazer assim, preciso fazer assado. Será que eu lido assim? Será que eu lido dessa forma? Será que eu respondo assim? Será que eu respondo desse outro jeito? E quando ele parou para ouvir o Senhor, a instrução do Senhor foi diferente. A instrução do Senhor foi, olha, pega os homens. E todos os dias vocês vão rodear a cidade. Todos os homens de guerra, vocês vão rodear a cidade. Uma vez por dia. Os sacerdotes vão na frente com a arca. E à frente da arca, você vai pegar outros sacerdotes com essas trombetas de chifre de carneiro. E vão lá. Segundo dia, outra volta. Terceiro dia, outra volta. Quarto dia, outra volta. Quinto dia, outra volta. Sexto dia. No 7º dia, de vez uma volta, vocês darão 7 voltas. E ao final das 7 voltas, quando os sacerdotes então tocarem as trombetas, eu vou dizer para vocês então, para vocês gritarem. Vocês vão gritar e o muro da cidade vai cair. E cada um vai subir o muro caído diante de si. Vamos entender isso, né? Toda a instrução que o Senhor dá aqui para eles é uma instrução ligada ao quê? A fé e ligada à obediência.
eles tinham que depender. O Senhor falou, façam assim. Tinham que ter fé para acreditar nisso, porque essa era a postura usual de um exército? Não. O Senhor não fala ataque, o Senhor fala rodeio. Rodeio. Façam isso. Depois, no 7º dia, façam assim. E quando tocar a trombeta, façam assim. Há uma série de instruções que eles deveriam repetir aquilo. Ou seja, fé, porque se eles não tivessem fé, não iam fazer. E obediência, de fazer exatamente como estava proposto a ser feito. Não é diferente, amados, da nossa vida. Muitas vezes o que o Senhor propõe no nosso caminhar, nos embates da nossa vida, das lutas, é que nós tenhamos fé, que nós tenhamos confiança no Senhor. Porque às vezes o que o Senhor pede que a gente faça, querido, não é o natural, não é aquilo que nós faríamos no nosso natural, não é a postura que nós teríamos no nosso natural. E é nessas horas que nós precisamos entender a postura que Deus quer que venhamos ter diante dele. E tudo que nós possamos fazer nasce desse princípio da fé e da obediência. Vamos em frente aqui. Então, 6 dias rodeando a cidade, com os sacerdotes, com a trombeta na mão, com a arca. 7º dia, rodear 7 vezes, e após isso os sacerdotes vão tocar as trombetas, o povo ouve as trombetas tocando, eles vão dar um grande brado e o muro da cidade vai cair abaixo, e cada um vai então subir diante de si, dentro dos muros, cada qual diante de si entrando na cidade. Tenta fazer essa cena na sua cabeça. Tira aí 10 segundos, tenta imaginar uma cidade fortificada, um exército rodando 6 vezes, todo mundo ali olhando aquilo, tá? Tenta imaginar aquele povo andando, tá? Observe que se há um grito, se há um momento para gritar, que eles não estavam gritando antes. Então, tente se colocar agora não no povo que está rodeando, mas tente se colocar agora no povo que está na muralha. Tenta imaginar você olhando essa cena. Você está achando que vão jogar flecha, você está achando que vão tentar fazer qualquer coisa, jogar pedra, mandar fogo, sei lá. Você está esperando, né, algum tipo de ataque, algum tipo de artilharia, algum tipo de investida contra a cidade. Você é um soldado que está ali. E de repente você olha aqueles milhares de soldados, e eles todos quietos, rodeando. Eles passam um dia na sua frente, eles passam outro dia na sua frente, eles passam outro dia. Se a gente for olhar no aspecto humano, queridos, natural, na expectativa do que normalmente as pessoas fazem, ou normalmente as pessoas agem, o exército de Israel pareceria qualquer coisa, só não pareceria um exército. Porque eles não estavam agindo como um exército no sentido natural. Isso também é uma lição espiritual. Porque o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele fala que as armas da nossa milícia não são naturais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que esse mesmo princípio ele aparece. É um princípio que nós temos que entender, que a nossa caminhada com o Senhor, ela é primeiramente uma caminhada espiritual, e mesmo lidando com todas as dificuldades naturais que possam existir na vida, mesmo a forma de lidar com as coisas naturais precisa partir de um princípio espiritual, que muitas vezes nós não fazemos isso. Nós partimos com respostas naturais, porque ainda ficamos com uma dicotomia de natural e de espiritual, e nós temos que entender que agora nós somos pessoas que carregamos em nós uma natureza natural e uma natureza espiritual. Então significa que diante deste mundo que nós vivemos, nós não temos temos que lidar com diversas situações naturais. Mesmo as nossas respostas naturais, elas precisam partir de um princípio espiritual, porque nós temos uma natureza espiritual para lidar com as coisas de uma forma diferente. Então, por isso que muitas vezes as pessoas de fora, quando olham para nós ou olham para a nossa vida, o que elas vão ver?
que nós respondemos às demandas da vida, que nós respondemos às coisas, que nós lidamos com as lutas de uma forma diferente ou de uma forma diferenciada. Não é que nós negamos as lutas, nós lutamos as nossas batalhas ou enfrentamos as circunstâncias, as adversidades, as demandas da vida de uma forma diferente. Ou pelo menos assim deveria ser a nossa forma de lutar. Então, Deus não está nos preparando para lidar com as coisas naturais de forma natural. Deus está nos preparando para que nós possamos lidar com as questões naturais, mas com uma compreensão diferenciada e com uma ação diferenciada. Tá? Então esses soldados aqui, eles não entenderam nada. Aquilo parecia loucura. Gente, esse povo é louco. Esse povo é maluco. E o fato é que muitas vezes, quando nós nos dispomos a viver a caminhada com o Senhor, muitas coisas que às vezes o Senhor, muitas posturas e atitudes que o Senhor pode nos pedir, vão parecer loucura aos olhos dos outros. Vão parecer loucura. Por quê? Porque o princípio que nós fazemos não é um princípio natural, é um princípio espiritual. Tá? Aí quando a gente vai aqui para o versículo 7 até o versículo 9, né, é quando Josué então fala para o povo, olha, passa, rodeia a cidade, quem tiver armado, passa diante da arca do Senhor. Aí o verso 8 fala assim, e assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levaram as 7 trombetas de carneiro diante da arca do Senhor, passaram, tocaram as trombetas, e a arca da aliança o seguia, e os homens armados iam adiante do sacerdote, que tocavam as buzinas, né, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas, né, os sacerdotes iam andando. Está aqui. Ou seja, o povo estava cumprindo, obedecendo tudo como Josué disse para eles. Aí no versículo 10, diz assim, porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Isso aqui é uma informação interessante, porque eu falei, né, que eles ficaram em silêncio, mas aqui no versículo 10 nós vemos que isso foi uma ordem, não foi que todo mundo concordou e ficou quieto, mas havia uma ordem para que eles não fizessem nada. Olha, não gritem, não façam nada com a vossa voz, não saia uma palavra da sua boca. Ou seja, a hora que aquele exército se posicionava e começava a rodear a cidade, significa o quê? Que era um longo rodear, tá? Você vai ver o quê? Eles não abriam a boca, eles não davam nenhum pio. Ó, todo mundo quietinho. 6 dias, aquele povo fazendo isso e ninguém abria a boca. E sabe o que é interessante? Porque o grito de guerra, ele sempre foi uma coisa comum. Tá? Não sei se você já assistiu algum filme de batalha. Lembrando que hoje em dia muitas batalhas são travadas à distância, né? Porque você tem drones, você tem armas que atiram a longa distância. Mas nós temos que entender que neste tempo, querido, a luta, o combate, ele era basicamente ali, ó, face a face, olho a olho ali, né? Era uma luta corporal, uma luta muito próxima, né? A crueldade da guerra era uma coisa muito próxima ali, né? Era muito visceral, usando a palavra no sentido mais, era muito visceral. Então, o grito de guerra era algo muito comum. Eu posso dizer que todos os exércitos tinham o seu grito de guerra. E o grito de guerra servia para 2 coisas. Primeiro, o grito de guerra servia para levantar a moral, para criar um incentivo, para dar a gana, porque tenta imaginar a cabeça das pessoas que estão armadas, mas vão ter que encarar um exército diante delas, que sabem que ali pode ser o último momento de vida. O cara tem que estar debaixo de uma adrenalina, tem que estar numa ligação, porque senão a covardia bate. Então o grito de guerra
né, essas palavras que eram dadas ali, os gritos de guerra, eram para... Quem lembra lá do filme do 300, né, que cada vez lá que o rei falava lá, o povo falava, urra, urra! Aquilo ali não deixa de ser uma forma de você gerar uma motivação, de você mexer com as pessoas, para que eles entrem no esquema, fiquem ligados, né? Ligado no... Para o quê? Para estar ensandecido para a batalha. Então o grito de guerra tinha isso. E o grito de guerra também servia para criar medo no adversário. Então era muito comum muitas vezes os gritos de guerra ecoarem para assustar o inimigo. Olha o tamanho olha a altura desse grito de guerra. São muitos guerreiros. Olha o que eles estão falando. Ou às vezes, mesmo que você não entendesse o idioma, aquele barulho causava medo. Causava algum tipo de reação. Então era muito comum essa batalha dos brados, né? Essa batalha dos gritos de guerra. E é interessante que o Senhor fala, ó, boquinha fechada, ninguém fala nada, todo mundo quieto. Então tenta imaginar, porque o texto não diz, o texto não fala se nas muralhas de Jericó, ou se dentro da cidade, se o povo estava lá gritando. Eu acho que não, por quê? Porque segundo o relato, né, de Raabe e o próprio versículo 1 do capítulo 6, eles estavam tensos, preocupados. Mas talvez eles esperassem isso. E de repente, quando há esse silêncio, talvez esse silêncio possa ter gerado uma divisão de sentimentos, né? De olhar e falar assim, gente, mas que povo é esse? Que povo é esse que eles estão nesse silêncio, estão fazendo isso? E isso pode até ter aumentado ainda mais o medo e o temor. Ou talvez para alguns isso possa ser motivo para que até debochassem. Não, eles são ridículos. Eles nunca vão conseguir derrubar essa cidade. Eles não têm esse poder. Era mentira o que falaram. Então talvez até houve uma divisão de... Não sei, aqui eu estou conjecturando, tá? Para dar uma ideia para a gente trabalhar isso. Mas o fato aquilo parecia tudo loucura. E agora o Senhor está dizendo através de Josué, não gritem, não falem nada, não digam nada, né? Confiem no Senhor, obedeçam ao Senhor e se calem, se aquietem. E aqui também tem uma lição espiritual para nós, né? O Senhor nos chama a crer nele, a confiar nele, o Senhor nos chama a obedecê-lo, sim, e o Senhor muitas vezes nos chama a nos aquietar no Senhor, né? Muitas vezes Deus vai nos mandar ficar em silêncio. Deus nos quer quieto diante dele. Deus nos quer comprometidos ou com a nossa mente voltada a buscá-lo, a obedecê-lo, a confiar nele. Então muitas vezes a palavra do Senhor para nós não é apenas a palavra confie, obedeça, mas a palavra aquiete-se, fique em silêncio, fique calado, fique quieto. Muitas vezes o que Deus quer é que a gente esteja em silêncio. E muitas vezes, amados, nós não estamos em silêncio. Estamos agitados, estamos falando muito. E isso nos atrapalha muito, querido. Nos atrapalha muito. Porque nós achamos que as coisas vão mudar pelo tanto que nós falamos. E Jesus, quando fala sobre oração, ele fala sobre repetição, de ficar repetindo as palavras, ele fala assim, olha, não façam isso. Porque os gentios, ou seja, aqueles que fazem isso, acham que pelo muito falar, eles vão fazer com que Deus os ouça. Não. A palavra de Deus fala que Deus já conhece o nosso coração, que antes que a palavra veio à boca, Ele já conhece. Então há momentos que o Senhor quer que você fale. E que o próprio Espírito de Deus vai interceder com gemidos inexprimíveis, inclusive para te ajudar a orar melhor, porque eu e você não sabemos orar como convém. Mas há momentos que o que o Senhor quer de nós não é que a gente fique falando, oh meu Deus, e fala com as pessoas, e fala com um, e fala com o outro, e fala da indignação, e fala do medo, e fala dos problemas, e Deus quer que você fique quieto. Silêncio, silêncio. Talvez esse tempo de hoje é um tempo em que o Senhor quer que você esteja em silêncio. Que você fique quieto, mais quieto, fale menos, ou não fale nada. Apenas você fique quieto.
Aí no versículo 11, queridos, ele fala que Josué, então, na sequência da construção, ele fala que Josué, então, faz a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, entrar no arraial e ali passar a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca, e os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas, as 7 trombetas, eles iam adiante da arca, no versículo 13. Iam andando, tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante. Então, essa mesma repetição, né, mostrando que eles estão continuamente fazendo isso. Tá? Verso 14: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias, ou seja, né, levantava de madrugada, sacerdotes preparavam, se posicionavam e saíam para rodear a cidade. Tá? E aí no versículo 15, e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Olha que interessante. Aqui, então, a história está sendo contada, os fatos estão acontecendo, né? Aí agora o verso 17 e o verso 18, eu li o 17, não li o 18, mas o 18 também faz junção com o 17, ele fala assim, e o 19 também, ele fala: tão somente guardai-vos do anátema, né, ou do maldito, né? Vocês se guardem aí daquilo que é condenado. Eu estava procurando essa palavra, condenado, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então observe que, ao mesmo tempo, queridos, que ele fala aqui no verso 16, gritai porque o Senhor vos deu a cidade, tá? Ele também traz uma instrução no verso 17 e no verso 18. E essa instrução que ele traz no verso 17 e 18 são novas instruções. Ele está dizendo: olha, vocês vão gritar, a muralha vai cair, como já foi dito antes, vai cair diante de vocês. Então, observe que o Senhor não está falando, queridos, que uma parte da muralha iria cair. Porque era comum na batalha, tá? Era comum nas batalhas, por exemplo, eles ficarem fazendo testes de lançar pedras e ataques para tentar descobrir na muralha qual era a área da muralha mais fraca, mais enfraquecida. E aí, quando eles descobriam que havia uma parte da muralha que era mais enfraquecida, eles juntavam o poder de ataque até construir, até derrubar aquele trecho da muralha. E aí, por ali, eles faziam a invasão dentro daquela cidade fortificada. Tá? Isso era comum, esse tipo de coisa. Não é o que aconteceu na tomada de Jericó. Isso é importante dizer. Quando o Senhor fala que após o grito, o toque da trombeta e o grito de júbilo, o Senhor fala que a muralha vai cair diante de cada um. Então vamos supor que aqui tem uma muralha, e vamos supor que você está desse lado da muralha, e no rodear eu estou desse lado. Então nós estamos em lados opostos. A questão toda é que a hora que a trombeta caiu, e as pessoas, a trombeta, elas começam a ser tocadas, porque eram 7 trombetas, se eu não estou enganado. E essas trombetas começam a tocar, então todos vão ouvindo. Opa, está tocando trombeta. Aí é o momento que eles gritam. E quando eles gritam, as muralhas começam a cair. Então aquela muralha que está aqui, todas elas... Significa que você está aqui, lembra? E eu estou aqui. Quando as muralhas caírem, eu vou entrar por aqui na cidade. E você vai entrar por aqui, porque a muralha que estava diante de mim e de você, ela vai cair e eu vou subir diante dela para tomar a cidade. Então observe que a queda dos muros foi algo assim que caiu na hora, foi uma ação de Deus. E o Senhor fez isso dessa forma para que ficasse muito claro que não foi uma investida do exército que fez com que uma parte do muro caísse. Mas o Deus de Israel, aquele mesmo que abriu o mar, aquele mesmo que deu vitória, aquele mesmo que abriu o rio,
É esse agora que faz com que as muralhas caiam. Então ele fala, olha, as muralhas vão cair e vocês vão entrar. E aí vem um aviso, fala, a cidade está condenada. E aí ele explica que a cidade está condenada significa toda a estrutura da cidade, tá? Não só os muros, mas as casas, todas as estruturas que estão condenadas, tá? Ou seja, elas têm que ser destruídas. Ou seja, vocês não vão entrar na cidade e pegar a casa de alguém e transformar na casa de vocês. Vocês vão destruir tudo que está ali. Tá? Então a cidade está condenada. Ela e tudo que estiver nela. Aí esse tudo que estiver nela também tem a ver o quê? Com todas as pessoas e todos os animais que estão ali dentro. E todos os despojos de guerra. Porque muito que se interessava, né, eram os despojos de guerra. Quando você vencia, né, tomava uma cidade, os despojos de guerra era tudo que tinha lá. Então as pessoas pegavam roupas, pegavam tecidos, pegavam capas, pegavam objetos, pegavam artesanato, tudo, as pessoas pegavam, tudo, vestimenta, pegavam tudo, isso era o despojo de guerra. E claro que também dentro do despojo de guerra você tinha o que? Ouro, prata, bronze, cobre, metais, aço. Esses metais, todos eles eram tirados. Eram os despojos, né? Que eram então, que cada um ficava com seus despojos. E observe que o Senhor fala, não haverá nenhum despojo de guerra, não vai ficar com nada. Tudo que está lá, mas eu achei tão bonito esse negócio, não posso nem pegar, não vou nem pegar, porque o texto diz, não vai pegar, ou seja, não precisa nem pegar, e vai ser destruído. Aí ele fala, mas o ouro, a prata, o bronze, o ferro, isso vai ser consagrado ao Senhor. Então observe que não era que isso ia ser separado para depois ser usado, dividido para a riqueza do homem. Aquilo teria um propósito, vai ser guardado e vai ser usado depois. Para as coisas do Senhor, serão usadas para as coisas de Deus, ou seja, aquilo vai ser fundido, vai ser trabalhado, mas coisas que têm a ver para o Senhor. Então, por isso que os metais ali preciosos foram então guardados, tá? Então você vê aqui no verso então 19 fala isso, por dentro da prata, ouro, né, vaso de metal, ferro, sejam consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. E você viu no verso 18, né, não toquem, né, não toquem nada maldito, consagrado, e nem tomem para vocês, para que vocês não tragam maldição para o Israel, e vocês perturbem o quê? A paz que colocou a mão de Deus sobre eles. Tá? Eles estavam andando na presença do Senhor. Tá? Então, para que nada roube essa comunhão e esse favor de Deus sobre vocês. Tá? Aí o verso 20 vai voltar para esse momento do grito, porque o que ele fala tem a ver com o momento que vai acontecer tudo. Tá? É um aviso. Aí no verso 20 vem o grito. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou com grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Então, ou seja, na queda dos muros, gente, a maior parte dos soldados do exército morreram ali, porque eles ficavam atrás dos muros, ou ficavam nos muros, e automaticamente muitos soldados morreram ali. E depois, quando os exércitos entraram, automaticamente as resistências foram sendo vencidas e destruídas ali, e eles foram então entrando e conquistando. Então o verso 20, depois o verso 21 mostra que eles cumpriram com o que foi estabelecido. O verso 21 fala, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Tá? Lembrando aqui, só fazendo um gancho aqui, às vezes parece muito cruel isso, tá? A gente não pode entender, não pode esquecer, perdão, que esses povos durante muitos séculos eles já estavam ali, Deus estendeu misericórdia para com esses povos, lembrando que lá, quando ele fala com Abraão, ele fala que a cota da iniquidade, tá? Iniquidade significa quando o pecado se torna prática comum de um povo, então ele fala, a cota da iniquidade ainda não havia chegado no ponto mais alto, ou seja,
esses povos que estavam ali já há muito tempo, hora que o Senhor já falava deles, das práticas deles, das condutas deles, já em Abraão. Tá? Ou seja, quando esses povos foram colocados debaixo de juízo, é porque todo o tempo de misericórdia já havia chegado o seu limite já. Então havia agora um tempo de juízo sobre essas nações. Tá? E agora Israel é o instrumento desse juízo sobre essas nações. Tá? Então eles vêm, no verso 21, cumprem ali a ordem. No verso 22 você vê Josué falando para os dois homens, para os dois espias lá, olha, vão lá na casa da mulher que ajudou vocês, de Raabe, da prostituta, tira ela, tá? Com tudo que ela tiver e com todos ali, como foi jurado. Então o Josué entende o juramento, honra o juramento e manda os homens ir lá buscar. Então o texto diz que, verso 23, entraram os jovens espias, tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo a quanto tinha. Então observe, ela foi permitida escapar, a sua família e as coisas dela, e tiraram de lá com tudo o que tiver, como foi jurado. Esse juramento, se você talvez está assistindo agora e não percebeu, não entendeu isso, quando foi feito isso, no capítulo 2, se eu não me engano, na aula 2, é quando há esse juramento que é feito ali, porque ela ajuda os espias de Israel a fugir. Tá? E então, em troca, é feito esse juramento de que quando eles dominassem a cidade, ela fosse poupada, a sua família fosse também poupada. Ok? No verso, então, verso 24. Então, o verso 24 também é uma continuidade do verso 21. Tá? Assim como eles destruíram, mataram ali homens e mulheres, todos animais. No verso, então, 24, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Só separaram a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro. Isso foi para o tesouro da casa do Senhor. Verso 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, ou seja, Raabe habitou no meio de Israel até o dia de hoje, ou seja, esse dia de hoje significa até o tempo final da sua vida, tá? Não que ela esteja viva até hoje, amém, gente? Porque esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo, Josué os amaldiçoou, os esconjurou, tá? E aí ele está colocando isso, uma maldição sobre Jericó. Tá? Ele fala, maldito quem se levantasse para reedificar a cidade. Ele fala, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar, tá? Ou seja, se propor a reedificar esta cidade de Jericó, sobre seu primogênito a fundará, tá? E sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Toda a terra é toda a terra de Canaã, porque isso chegou e falou, olha, eles conquistaram, os muros caíram, eles destruíram totalmente a Jericó, não sobrou nada. E aqui no verso 26, Josué então lança essa maldição, dizendo, olha, quem quiser reconstruir essa cidade, sobre o fundamento dela vai perder o filho mais velho, o primogênito, e quem vai, e sobre o filho mais novo, vai perder o filho mais novo quando colocar as portas, ou seja, quando concluir a cidade, porque a última coisa que era feita numa cidade, era depois dos muros, era colocar as portas, ou o portal de acesso, que era quando a cidade estava de fato toda selada. Tá? O que é interessante, e vale a pena trazer aqui de informação, e essa informação ela aparece no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, que séculos depois das palavras de Josué, se levantou um homem chamado Iel, de Betel, e ele reconstruiu a Jericó, e exatamente como Josué havia dito, e amaldiçoado, ele perdeu seus filhos como resultado de ter levantado, ou seja, se cumpriu o que Deus estabeleceu. A cidade foi levantada? Foi, mas custou a Iel os seus filhos, exatamente como Josué disse que iria acontecer. Então observe que ele não disse que a cidade não seria levantada, reconstruída, ele disse que quem fizesse isso pagaria um preço muito caro pela reconstrução
desta cidade. Amém, queridos? Eu espero que você tenha sido abençoado com a nossa aula hoje, né? Pelos princípios espirituais que estão aí, de confiar, de obedecer, do silêncio, né? De entender que nós somos um povo santo, obedecer o Senhor. Há coisas que o Senhor vai deixar que venhamos a obedecer e a ter, e há coisas que o Senhor vai falar, não pegue, não toque, não traga para a sua vida, né? E tudo isso foi porque o Senhor, uma pergunta que talvez possa passar no seu coração, o Senhor não poderia permitir, né, que uma cidade tão grande sendo conquistada, assim como ele salvou o ouro, a prata, né, o bronze, os metais, ele não poderia permitir que, imagina a quantidade de animais que não haviam ali, que poderiam ser trazidos, né, para serem utilizados ali, para o próprio sustento do povo de Israel, nessa empreitada, roupas que tinham ali, talvez mantimentos, talvez roupas para os dias frios, armas que tinham ali. Poxa, eles não poderiam pegar nada disso, Deus não poderia ter deixado isso com eles? Poderia, irmãos, poderia. Deus poderia ter falado, olha, tudo que vocês pegaram na cidade, vocês podem pegar que é de vocês. Vocês vão ver que isso vai acontecer mais para frente. Mas observe que para o Senhor não era apenas conquistar Jericó, mas era treinar o povo, ensinar o povo a obedecer e a confiar. Ter um povo fiel ao Senhor, que quando o Senhor permitisse ter, eles teriam. E quando o Senhor dissesse não, eles obedeceriam. Então havia um teste de obediência, de fé, de confiança no Senhor. De que eles olhariam para o Senhor mais do que os interesses humanos. E amados, isso não é diferente. Para mim e para você, nós também somos testados nisso. Se nós vamos confiar no Senhor de que Ele vai suprir, de que Ele vai fazer, ou se de fato, muitas vezes nós queremos que Deus nos dê essas coisas porque elas parecem extremamente interessantes aos nossos olhos. E às vezes o Senhor fala não. Não, Senhor, mas isso é bom. Apenas não. E às vezes o que o Senhor quer é que apenas a gente obedeça a Ele e confie nele e sejamos aprovados. Eles foram provados aqui nesse sentido para que eles fossem aprovados. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por esse tempo, por esse estudo. Abençoe e capacite cada um a entender e a compreender e a avançar na tua presença. Graças te dou nessa hora. Te louvo o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana para você na graça e na paz de Cristo, o nosso Senhor. Até mais.